Olá, galerinha, tudo bem? Que bom estarmos mais um domingo juntos e para começar, vamos pedir a orientação do Pai Criador? Todos juntos vamos orar? Senhor meu Deus, na tua presença estamos, gratos a ti por nossas vidas, por nosso lar, por nossa família, ó Deus. Gratos a ti por mais um dia que o Senhor nos desse, ó Pai. Senhor Deus, nesse instante te pedimos, ó Deus, a instrução da tua palavra, ó Pai. Que o teu Espírito Santo possa nos guiar, Senhor, ao falarmos e ao ouvirmos a tua palavra. Que possamos entender, Senhor, o que tens preparado para nós, ó Pai. Usa-nos, ó Deus, neste dia, Senhor, para levar a tua palavra a todos, ó Pai, que necessitam. Que possamos a todo instante, a cada dia, Senhor, levar e honrar o teu nome, ó Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus que oramos, hoje e sempre, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Bom, pessoal, o nosso texto base de hoje, ele se encontra no livro de Marcos, no capítulo 9, nos versos 33 ao 37, que diz o seguinte: Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-as nos braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Ao lermos esse texto, galerinha, nós vemos o seguinte, uma questão ali, uma certa discussão sobre quem é o maior. Aí eles chegando em casa, Jesus pergunta para os discípulos, sobre o que vocês estavam conversando? E houve o silêncio. Todos ficaram quietos. Por que será? Bom, imagino eu que eles ficaram muito envergonhados. Olha só o tipo de conversa que eles estavam tendo. Já pararam para pensar? Jesus, percebendo isso, chamou a todos e nós vamos ver ali no versículo 35, né, que ele fala que sobre o ser o menor e servir aos outros, né? Que se eles querem ser os maiores, eles tinham que ser os menores e servir aos outros. Quem é o maior exemplo disso daí? Porque se Jesus ele estava falando, é porque ele é o exemplo vivo. Não somente para os discípulos, mas para nós também, certo? Vocês querem um exemplo de servir ao próximo que Jesus deu? E olha que eu imagino que esse, dependendo de quem estava vendo, ia fazer assim, não acredito que Jesus está fazendo isso. Jesus lavou os pés dos seus discípulos e não deveria ser o contrário? Quem era o Filho de Deus? Jesus. Não deveria ser os discípulos lavando o pé de Jesus? E foi o contrário. Por que será que Jesus fez isso? Acima de tudo, por humildade e amor. Amor é servir a outra pessoa. Isso é uma forma de amor, é se doar. E Jesus ele queria ensinar isso daí. Outra, nós vemos um pouquinho mais abaixo no texto, né? Que Jesus pega uma criança, né? Aqui, ó, trazendo uma criança, colocou no meio deles e tomando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Sabe por que ele usou também um exemplo da criança? Bom, nós vemos que ao lermos a Bíblia, em muitas histórias, que as mulheres e as crianças, elas eram, como que eu posso colocar, discriminadas.
Elas eram separadas, né? Então, imagine, se você quer ser alguém importante, fica conversando ali na rodinha com os homens, né? As crianças, elas não tinham tanto valor. E Jesus, ele provou desde sempre, cuidando de todos aqueles que necessitavam, não importava se era criança, se era homem, se era mulher, ele estava ali para servir a todos. E era isso que ele estava querendo ensinar para os seus discípulos, né? Ele estava querendo ensinar que o servir a outra pessoa te fazia grande e não ser reconhecido por status. O próprio Jesus, ele nasceu num lugar grandioso, como um rei deveria nascer, afinal de contas ele é o rei dos reis. Não, ele nasceu em uma manjedoura. Jesus, a sua infância, até começar a sua caminhada, ele viveu, com certeza, em uma casa simples de carpinteiro, né? Seu pai, terreno, era um carpinteiro. Já pararam para pensar nisso daí? E quando Jesus começou a sua caminhada, a sua pregação, o seu ministério, Jesus, ele ficou somente em casa de pessoas importantes? Ou daquelas pessoas que se humilhavam, reconheciam ele como o único Salvador, como o Messias que veio salvar o mundo? E eram pessoas perfeitas? Não, não eram as perfeitas. Ele estava ao lado daqueles que necessitavam, que precisavam dele. Essa era a forma de demonstrar o amor. Era isso que ele ensinou, que ele estava ensinando aos seus discípulos e também quer nos ensinar. Com essa lição de hoje, nós vemos que para sermos importantes, não precisamos ter status, dinheiro, boa posição na sociedade. Precisamos ser humildes, bondosos. Precisamos levar o amor. O cristão verdadeiro é isso. É levar o amor, é levar a solidariedade, o companheirismo a todos aqueles que necessitam. E é isso que esse texto quer nos ensinar de hoje. Quer ser o maior? Então seja o menor. Meditem um pouco sobre a palavra de hoje. Um beijinho no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau! Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Tirando do fundo do coração. Maior que reinos e posições. Esse é o Senhor Jesus. E as maravilhas de todas as nações. Ele é maior que tudo isso. Maior que bens e o ouro que existiu. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Só as mulheres. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez,
Deus eterno, os homens. maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Com coração. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Amém. Esse é o meu Senhor Jesus.